Olá, pessoas! Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Morrendo de saudade de mim? Porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre a semântica dos tempos verbais. O que é essa semântica dos tempos verbais? Basicamente, é como o tempo do verbo, né? O presente, o pretérito, o futuro, por aí vai, como que isso muda a significação do texto, tá? Para a gente começar, eu quero falar sobre o modo do verbo, antes da gente falar do tempo. Quando a gente está falando do verbo, você sabe que a gente tem o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Por que eu tô falando sobre isso, gente? Porque quando eu escolho, né, quando eu uso cada um desses modos aqui, o meu verbo vai ter uma significação. Então eu tenho que saber escolher esse verbo aqui, ó, esse modo, para eu poder passar a significação que eu quero. O modo indicativo, ele passa a ideia de certeza. Então eu só uso o modo indicativo quando o fato destacado pelo verbo é uma certeza. O modo subjuntivo é uma dúvida. Ele é usado quando nós temos dúvida. E o modo imperativo é uma ordem. Isso quer dizer que só do verbo, do modo usado pelo verbo, a gente já sabe qual vai ser qual é a intenção do produtor do texto, você tá entendendo? Observa aqui, ó. Então, eu farei, eu faço, é uma certeza. Se eu fizesse, é uma dúvida. Faça isso, é uma ordem. Então, só pelo modo, a gente já muda a significação do texto. Isso é a semântica do tempo verbal. Quando eu escolho um tempo verbal, no caso aqui eu escolhi o modo, eu mudei a semântica, eu mudei o significado do que eu quis passar. Certinho? Se nós tivermos essa mudança toda só com a mudança do modo, né? Só com o uso do modo, imagina com o tempo verbal, o tamanho da mudança que a gente vai ter, tá? Então olha aqui. Presente, passado, pretérito no caso, né? Aliás, eu vou trocar esse negócio por pretérito, gente. Acabei de ficar com cara de professora de criança aqui. Presente, pretérito e futuro. Vocês sabem muito bem que existem 3 subclassificações de pretérito, né? O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E o futuro, ele se divide em do presente e do pretérito. Aí você deve estar pensando assim, nossa, Thaís, pretérito. Aí você deve estar pensando assim, nossa, Thaís, peraí, é aula de gramática, é aula de interpretação? O que é isso? Que loucura, meu Deus! É aula de interpretação de texto. E saber diferenciar o tempo verbal muda a significação que você quer passar. Quer ver? Aposta comigo? Olha aqui, ó. O pretérito perfeito é uma ação que acabou, né? Tipo, eu fiz. Então, ela acabou de acontecer, ela acabou de ocorrer naquele minuto. Então, ó, eu andei. Eu andei. A ação foi completa e acabou de ocorrer. Eu andei. Então, é uma ação que aconteceu, completa e aconteceu.
O pretérito imperfeito, imperfeito é um negócio que tem problema, não é? Um trem que tem problema. Imperfeito, quer dizer que ela foi interrompida no meio do caminho. Ó, eu andava quando eu tropecei. Entendeu? Foi interrompido, porque ele é imperfeito, ele tem problema. A ação foi interrompida. Então, se você está andando pela rua e você andava quando você encontrou alguém, quer dizer que aquela ação não foi terminada. O pretérito mais que perfeito quer dizer que a ação foi terminada, não foi? Só quer dizer que ela foi terminada lá atrás. Entendeu? Então, eu andara pelo meu quarto. Tipo, lá atrás. Vocês nem vão ver eu andando, porque não é agora que eu andei, foi lá atrás. Entenderam? E aí vocês devem estar falando, você tá doida, né? Por que eu tô falando isso? Simples, gente. Porque se você usa andava, a pessoa vai ler e vai falar assim, quer dizer que ele teve interrompido, foi interrompido. Se você usa andara, a pessoa vai falar assim, isso aconteceu lá atrás. E se você usa andei, a pessoa vai falar assim, ele acabou de andar. Então, quando você escolhe o tempo verbal, você escolhe a significação que você quer passar. Ai, Thaís, eu não consigo lembrar. Quer ver? Vá. Ra. Acabou o problema. É difícil? Não. Entendeu? Entendeu? Eu entendi essa matéria agora que eu lembrei. Deve ser outra matéria que eu não entendo. Sabe por que eu olhei isso, gente? Meu sobrinho tá aqui. Entendeu? E eu tô dando aula pra ele. Entendeu? Tipo, é isso que rolou aqui agora. Tá? Mas, ó, o futuro é algo que vai acontecer, né? Mas a gente tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. Não é mesmo? Futuro do presente é algo que com certeza vai acontecer. E o futuro do pretérito é algo que ia acontecer, mas não vai mais. Não é uma dúvida, porque se fosse dúvida, estaria no subjuntivo. Tá? Então, tipo assim, é algo que com certeza ia acontecer, mas que não vai acontecer mais. Então, tipo assim, eu andaria, mas não vou andar mais. É isso. Vocês entenderam? Basicamente é isso, gente. Quando você escolhe o tempo e quando você escolhe o modo, você escolhe a significação. Então, quando a gente está falando da semântica do tempo verbal, basicamente a gente está falando disso. Como que saber usar o tempo verbal muda a significação do que você está falando. Basicamente é isso. É difícil? Não. É impossível? De maneira nenhuma. Vocês entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado qualquer dúvida, vocês me gritem, porque eu estou totalmente à disposição. Tá bom? Um beijo da titia Thaís.